Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Amarante e vamos continuar com os estudos sobre as drogas autonômicas, mais especificamente sobre aquelas que interferem com a neurotransmissão colinérgica. Se você não assistiu à primeira aula sobre este assunto, eu vou deixar aqui no card logo acima e também na descrição do vídeo o link para aquela aula. Bons estudos! Eu preparei esta videoaula com o propósito de ser uma fonte de informação complementar para os estudantes dos diversos cursos da área da saúde, auxiliando-os em seu aprendizado. Mas as informações aqui contidas não substituem a consulta, a prescrição e o acompanhamento do profissional que é legalmente habilitado para cuidar da sua saúde. Não use medicamentos por conta própria, pois isso coloca a sua vida em risco. Vamos entender os processos de síntese, exocitose e metabolismo da acetilcolina, o neurotransmissor por excelência do sistema nervoso parasimpático. A biossíntese da acetilcolina ocorre em uma única etapa. Seus precursores são a colina e a acetilcoenzima A, em uma reação catalisada pela colina-acetiltransferase. A acetilcolina recém-sintetizada é captada por vesículas sinápticas e, em um processo mediado pelo cálcio, essas vesículas se ancoram na face interna da membrana citoplasmática do neurônio e liberam acetilcolina, que age sobre receptores muscarínicos ou nicotínicos. A acetilcolina é ainda hidrolisada pelas colinesterases em ácido acético e colina, que retorna ao neurônio para a síntese de novas moléculas de acetilcolina. Os receptores colinérgicos podem ser muscarínicos, que são receptores metabotrópicos, ou seja, a sua transdução de sinal é dependente do sistema da proteína G, e são subclassificados de M1 a M5. E os receptores nicotínicos, que são ionotrópicos, associados a canais iônicos. Os receptores nicotínicos estão presentes nos gânglios do sistema nervoso autônomo e também na placa mioneural do sistema nervoso somático. Devido à sua importância, vamos falar mais sobre os receptores muscarínicos do tipo M1, M2 e M3. Os receptores M1 se localizam principalmente no sistema nervoso central, onde participam dos processos de formação da memória. Tanto é que em doenças demenciais como a doença de Alzheimer, nós utilizamos alguns medicamentos que inibem o metabolismo da acetilcolina nessa região, como a rivastigmina, a donepezina e também a galantamina. Mas nós vamos ver com muita calma tudo isso. Os receptores do tipo M1 também estão presentes nas células parietais gástricas e participam da secreção do ácido clorídrico, ou seja, são secretagogos. Os receptores M2 podem ser cardíacos, uma localização mais pronunciada nos átrios quando comparada com o ventrículo, também no sistema nervoso central. No coração é responsável pelo efeito inotrópico e cronotrópico negativos da acetilcolina. O sistema nervoso central está envolvido com tremor e hipotermia. Já os do tipo M3 são glandulares, principalmente nas glândulas gástricas, salivares e sudoríparas. Também estão presentes no músculo liso gastrointestinal, no pulmão, no olho e no endotélio vascular. Assim, eles funcionam desde secretagogos, a salivação e sudorese, aumenta o peristaltismo intestinal, são aqueles receptores que participam da broncoconstrição, ainda da acomodação ocular e, em processos mediados pelo óxido nítrico, a ativação de receptores M3 do endotélio levam a uma vasodilatação. Os efeitos inotrópicos e cronotrópicos negativos da acetilcolina podem ser explicados pela sua ação sobre canais iônicos. A acetilcolina causa uma diminuição da corrente de cálcio de influxo lento, com consequente diminuição do platô de despolarização cardíaco.
Aumenta a corrente de potássio, favorecendo a repolarização. E reduz a corrente ativada pela hiperpolarização por agir sobre canais de cálcio, voltagem dependentes do tipo T, e canais de sódio de influxo rápido. Começaremos a falar sobre os medicamentos que interferem com a neurotransmissão colinérgica. Assim, nós temos as drogas colinérgicas ou colinamiméticas, que favorecem essa neurotransmissão, e as drogas anticolinérgicas, também chamadas de simpatolíticas, que reduzem a atividade da acetilcolina. As drogas colinérgicas podem agir de forma direta, quando são agonistas dos receptores colinérgicos, ou de forma indireta, quando favorecem a disponibilidade da acetilcolina na neurotransmissão. Como drogas colinérgicas que agem diretamente sobre o receptor muscarínico, nós temos o betanecol, disponível na forma de comprimidos para uso oral e solução para uso subcutâneo. O betanecol é usado no tratamento da retenção urinária pós-operatória e pós-parto e no tratamento da atonia neurogênica da bexiga. E a pilocarpina, que na forma de colírio ou inserção oftálmica de liberação prolongada, é usada no tratamento do glaucoma. Mas as drogas colinérgicas diretas nicotínicas não têm atualmente uso clínico. São exemplos a própria nicotina, a lobelina e o dimetilfenilpiperazínio. Vamos nos deter um pouco mais falando sobre as drogas colinérgicas indiretas, devido à sua importância na clínica. Para isso, devemos recordar que a acetilcolina é hidrolisada, tanto na fenda sináptica quanto nos líquidos circulantes, por enzimas chamadas de colinesterases. E a inibição dessas enzimas pode ser um importante recurso terapêutico. Se usarmos um inibidor das colinesterases, consequentemente, nós teremos uma maior disponibilidade de acetilcolina para agir tanto em receptores nicotínicos quanto em receptores muscarínicos. Existem dois tipos de colinesterases. A acetilcolinesterase, que é específica e hidrolisa acetilcolina nas sinapses colinérgicas, e a butirilcolinesterase, ou pseudocolinesterase, que não é seletiva, mas tem a capacidade de hidrolisar acetilcolina no plasma. E as drogas que inibem essas colinesterases aumentam, consequentemente, a atividade parasimpática e a neurotransmissão colinérgica como um todo. Os inibidores das colinesterases são amplamente usados na farmacoterapia, como a fisostigmina, para o tratamento das intoxicações por drogas anticolinérgicas e para o tratamento do glaucoma. A neostigmina, para o tratamento da miastenia graves, uma doença autoimune, na atonia intestinal pós-operatória, na retenção urinária e para neutralizar o efeito de bloqueadores neuromusculares, como o curare. Por aumentar as concentrações cerebrais de acetilcolina, alguns inibidores das colinesterases têm sido usados no tratamento das demências, principalmente aquelas causadas por doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. A rivastigmina está disponível na forma de cápsulas e solução para uso oral, e também como adesivos transdérmicos. A donepezila está disponível na forma de comprimidos para uso oral e a galantamina na fórmula de cápsulas para uso oral. A inibição das colinesterases também explica o mecanismo de ação de alguns inseticidas, como os inseticidas organofosforados e os inseticidas carbamatos, e podem causar intoxicação em humanos. E no caso da intoxicação por algum desses inseticidas, podemos usar a pralidoxima, que reativa a colinesterase e é um antídoto contra essas intoxicações. Já estudamos as drogas colinérgicas. Agora nós vamos ver as drogas anticolinérgicas, aquelas que diminuem a atividade da acetilcolina
seja pelo bloqueio direto de seus receptores ou pela diminuição das concentrações de acetilcolina no organismo. As drogas anticolinérgicas diretas são os antagonistas de receptores muscarínicos ou nicotínicos. A atropina é um antagonista de receptor muscarínico que bloqueia temporariamente os efeitos muscarínicos graves em intoxicações por inibidores das colinesterases. A N-butilescopolamina também é um antagonista muscarínico, mas é usada no tratamento do espasmo gastrointestinal e do trato geniturinário, e também na discinesia biliar. Na aula anterior, nós falamos sobre os efeitos e o uso de drogas broncodilatadores beta-adrenérgicas, como o formoterol, o fenoterol e outros. Mas também alguns antagonistas muscarínicos, especialmente o ipratrópio e o tiotrópio, são usados como broncodilatadores em inalações. Podem ou não ser associados com aqueles beta-adrenérgicos. As drogas antagonistas de receptores nicotínicos têm especial utilização em cirurgias quando é necessário um bloqueio neuromuscular, como o curare e drogas associadas. A história do curare começa quando colonizadores europeus observaram que em algumas tribos indígenas do Amazonas era comum embeber a extremidade de uma flecha com um veneno. Este veneno, surpreendentemente, paralisava o animal, mas era inócuo às pessoas que ingeriam a carne. Era a descoberta do curare, que em línguas nativas significa veneno. O curare não é uma única substância. São venenos extraídos de várias espécies vegetais, como a Strychnus toxifera. Age especificamente bloqueando receptores nicotínicos da placa mioneural e impedindo a contração muscular. Seu uso em cirurgia se difundiu a partir da primeira metade do século XX e, devido à sua hidrossolubilidade, é minimamente absorvido pelo trato gastrointestinal. Mas não é só o curare que é utilizado como bloqueador neuromuscular. Nós temos duas classes de bloqueadores neuromusculares: as drogas adespolarizantes e as drogas despolarizantes. Os bloqueadores adespolarizantes causam relaxamento muscular por antagonismo competitivo dos receptores nicotínicos na placa mioneural, impedindo a sua despolarização. São exemplos a detubucurarina, que é o curare, e os sintéticos pancurônio, doxacúrio e outros. E como bloqueador despolarizante, nós temos a succinilcolina. Como a sua metabolização pela acetilcolinesterase é mais lenta, a membrana citoplasmática mantém-se despolarizada por muito tempo, de 5 a 10 minutos. Como a membrana despolarizada não responde mais ao estímulo colinérgico, o chamado período refratário, ocorre o bloqueio neuromuscular. Entretanto, é uma droga com tempo de ação curto. E ainda temos as drogas anticolinérgicas indiretas, que não bloqueiam o receptor, mas diminuem a disponibilidade da acetilcolina na fenda sináptica. Como exemplo, nós temos o hemicolínio e a trietilcolina, que causam uma inibição competitiva do transporte da colina para o neurônio. O hemicolínio, que é armazenada nas vesículas e liberada como um falso neurotransmissor. O vesamicol, que bloqueia o transporte da acetilcolina para as vesículas sinápticas, e a toxina botulínica e a bungarotoxina, que inibem a exocitose da acetilcolina. A toxina botulínica é uma toxina bacteriana e pode causar importantes e severas intoxicações, mas também é usada na medicina, seja na medicina estética ou para o tratamento da paralisia cerebral espástica. Encerramos os estudos sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo, mas não esgotamos o assunto. Por isso é muito importante que continuem estudando. Vejo vocês nas próximas aulas.